A gente vai trazer agora um outro destaque importante para a gente discutir aqui com os nossos comentaristas, porque depois de registrar um rombo de quase 7 bilhões de reais e anunciar o resultado financeiro da estatal em 2024, as ações da Petrobras apresentaram uma queda nesta quinta-feira. O lucro da petroleira caiu mais de 70% em um ano e os papéis ordinários da companhia registraram uma desvalorização de 7,14%. Além do recuo nos lucros e das ações, o saldo de investimento direto no país apresentou uma queda de 28,4% em janeiro, se comparado com 2024, mostrando a desconfiança do mercado com a economia do Brasil. Você, Cristiano Beraldo, notícias não muito boas, né? Lucro da Petrobras caindo e o valor dos papéis despencando, né? Petrobras, que não faz tanto tempo, estava registrando números impressionantes e várias pessoas, inclusive, aplaudindo a gestão da estatal não faz tanto tempo assim. Mas houve uma mudança substancial na administração da petroleira. Você que conhece tão bem o mercado, por que isso aconteceu? Renato, vamos separar aqui em duas partes. Primeiro, a Petrobras, ela sofre todo tipo de pressão e influência do governo brasileiro. A Petrobras, ela não é gerida com vias de obter a melhor eficiência, a melhor estratégia para atuação no mercado. Ela é gerida para abastecer o mercado brasileiro com combustível, custe o que custar, e é gerida para abastecer os cofres públicos através do pagamento de dividendos para que o governo consiga amenizar os efeitos da sua incompetência na gestão das contas públicas. Então, a Petrobras, ela não é uma empresa aberta, tradicional, gerida de forma profissional, tanto é que o presidente ou a presidente, que temos hoje uma mulher na presidência da Petrobras, é indicada pelo presidente da República. Então, é uma empresa estatal onde o governo aceita dividir com investidores ou com acionistas o quinhão que ele precisa receber da estatal. Então, do ponto de vista de quem tem ações da Petrobras, nós não podemos dizer, na minha forma de enxergar, não são acionistas, são investidores que se aproveitam da dinâmica que o governo cria para a empresa, que é sacar, sugar tudo que pode para cobrir a sua ineficiência. Porque a Petrobras está vendendo no Brasil combustível abaixo do preço de custo. Ela tem prejuízo em cada litro de gasolina e diesel que ela vende no Brasil. E ela faz isso para atender ao interesse do governo. Que empresa? Você vai olhar, você tem o seu dinheiro, você quer investir, aí você vai investir numa empresa que propositalmente tem prejuízo por causa de uma influência política? Não faz nenhum sentido. Então, a Petrobras, ela não atrai investidores de longo prazo, ela atrai aproveitadores. Então, essa é uma distinção que eu faço em relação não só à Petrobras ou qualquer empresa estatal brasileira. E aí tem a questão da realidade do mercado. A Petrobras está sangrando. Esse modelo de negócio da gestão da Petrobras é inviável. Gasta 100 bilhões de reais para construir uma refinaria que até hoje não está pronta. Ao mesmo tempo que hoje é 100% dependente de importação de óleo diesel da Rússia. E que está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado para você conseguir navios que ainda não estejam sob sanção dos Estados Unidos e dos países europeus para fazer esse transporte. É uma luta. E a Petrobras está bancando esse prejuízo. A Petrobras, ela consegue abastecer apenas 60% do diesel consumido no país. Um país que se move através de caminhões, porque nunca investimos a sério em ferrovias e até mesmo no transporte fluvial. Só que quais são os investimentos que a Petrobras fez para poder conseguir processar petróleo produzido no Brasil, aí no Brasil, em refinarias brasileiras para abastecer o mercado? Nenhum. A lógica da Petrobras, só para eu terminar, a lógica da Petrobras, do seu parque de refino, é da empresa que tem o monopólio do mercado. Então, as refinarias da Petrobras, elas não concorrem entre si, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, ou até na Europa.
Cada refinaria abastece um determinado mercado. E aí as pessoas ficam falando, tem que privatizar, tem que privatizar. Privatiza, acontece o que aconteceu na Bahia. Você pega um monopólio público e entrega para um monopólio privado. O privado vai fazer o que ele bem entende, porque ninguém irá concorrer com ele. Então, este modelo para o mercado de combustíveis brasileiro está completamente errado. E as pessoas, de um lado, ficam falando, Petrobras, orgulho brasileiro, tal, não sei o quê, porque não entendem absolutamente nada da realidade do mercado. E de outro, que não, tem que privatizar tudo. Se privatizar tudo, é combustível a 10, porque se não tiver uma política para criar concorrência com a Petrobras, esqueçam, meus amigos, vamos voltar a andar de bicicleta. Você, Davi, lá, quando uma empresa é usada politicamente, a chance de prejuízo, desvalorização é enorme, né? E a gente está voltando a tratar de temas que a gente já discutiu, talvez, há alguns anos, né? É isso mesmo, Canhato. De novo, vamos olhar aos dados e fatos. Toda vez que o governo do PT assume o poder e coloca gente do partido, leais ao partido, para administrar a Petrobras tem rombos ou prejuízos homéricos. Não podemos esquecer que durante o governo Dilma, a Petrobras quase quebrou, não só por causa da Lava Jato, mas por causa do aparelhamento político. Em 2016 chegou a perder 50 bilhões de reais. A ação virou pó, quase foi a falência total. Por quê? Utilização política e ali então para um instrumento de corrupção, né, do maior escândalo de corrupção do Brasil, e é isso que aconteceu. Quase quebrou a empresa. Aí vem o governo Temer, coloca um técnico, um profissional para levantar a companhia, Pedro Parente. Pedro Parente pega essa companhia que tinha perdido 50 bilhões de reais em 2016 e faz ela ter um lucro de 52 bilhões de reais em 2019 ou 2020. Então, olha, técnico administrando sem gerência política. Aí vem o governo Bolsonaro, que começa a colocar um dos melhores gestores que a Petrobras teve, que foi o Roberto Castelo Branco. A Petrobras tem um lucro histórico, 189 bilhões de reais, mais ou menos, né? E depois o que acontece? Volta o governo petista. O governo petista, aparelhamento da empresa, controle de preço, não pode deixar a gasolina subir. O que acontece? Agora tivemos uma queda de 70% no lucro da empresa, e o lucro que foi de 190 bilhões lá atrás passou a ser de 36 bilhões agora. Então isso mostra, os dados e fatos mostram o retrato do Brasil. Quando você aparelha estatais para uso da política e não para o benefício do país e do consumidor, a empresa quebra ou dá baixo lucro. Por isso, mais uma vez mostra que a política tem que ser algo técnico quando se trata de administração de empresas públicas estatais. Porque se não for técnico, essas empresas acabam dando o maior prejuízo na história. É o que aconteceu. As estatais federais somadas deram um gigantesco prejuízo esse ano. Dinheiro nosso, pagador de imposto, que vai para cobrir rombo de estatal, ao invés de se converter em melhor educação, segurança e saúde para a população. Queda de 70% no lucro de uma empresa, seja ela qual for, né, delegado Palumbo? É muita coisa, né? E não dá para falar que foram fatores externos, né, o mercado internacional. Não, muita coisa está errada na administração e na gestão de qualquer companhia quando acaba registrando uma queda de 70% no lucro. Delegado Palumbo, a gente já viu esse filme? Já vimos. E o Beraldo deu uma aula, né? A Petrobras está voltando o que era antigamente, infelizmente. E o Dávila está certo. Quando você coloca pessoas que não são técnicas em locais para simplesmente você atender um viés político ou um grupo político, não tem condição nenhuma de dar certo. Mas se fosse só a Petrobras, tudo bem, mas não é. A maioria das estatais estão com problema. Itaipu deve 333 milhões, está com déficit de 333 milhões. Aí vamos comprar terras indígenas, vamos gastar mais 240 milhões. Tem condição de isso dar certo? Nenhuma condição. Quando você não coloca pessoas técnicas no lugar, não vai dar certo, isso é óbvio, isso não aconteceria numa empresa
privada. Ao primeiro sinal que está dando prejuízo, já vão se cortar a cabeça. Aqui não. Aqui como é que o político pensa? Não, mas se eu tirar aquele indivíduo, se eu tirar aquele lá que foi apadrinhado pelo partido tal, eu vou perder o apoio político e aí eu não vou conseguir fazer andar as minhas pautas. É assim. E para eles, eu que estou lá em Brasília vejo, eles não estão nem aí que estão dando prejuízo, não estão nem aí que estão deficitário, que continue assim. O importante é eles se perpetuarem no poder. Se vai quebrar o país daqui a uns anos, porque essa conta vai vir talvez no próximo governo ou no outro, não vai vir nesse agora não. E aí eles não tocam, eles estão nem aí. O importante é agradar os amigos e não mexa naquele apadrinhado. Se mexer, vai dar problema. Basicamente é isso.